Oi, pessoal. Boa noite. Quem for entrando vai me dando um oi. Tô até com de fundo aqui a música do filme, né? A trilha sonora da Ova, personagem do filme Milagre da Cela 7, que é o assunto da nossa live hoje. Não sei se não tá muito alto a música pra vocês. Deixa eu baixar um pouquinho. Hoje, então, quem vai estar comigo na live é a psicóloga Uma Nascimento. Ela faz a abordagem Gestalt Terapia. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme. Deixa eu tirar a trilha sonora da uva aqui que eu tava ouvindo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o filme, um pouquinho sobre abordagens em psicologia e as mensagens, aí, as reflexões que o filme nos traz, né? Quem for entrando e for querendo participar, vai colocando aí os momentos que vocês mais gostaram do filme. Se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa do filme, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma teoria, vão falando aí pra gente. Oi, Oma, boa Oi, noite. boa noite, Andréia. Tá me ouvindo bem? Tudo certo, tudo ótimo. E aí, eu fiz a Oma assistir, né, Oma, o filme. Chorar um pouquinho, que é bom, né? É bom, bom. Eu vi que estava na minha fila, acelerei. Sim, pois é. Então, na realidade é interessante até isso, né, que é um filme turco, então não teve toda aquela propaganda assim que os filmes americanos tiveram, mas no boca a boca ele foi realmente ficando famoso, né? E aí um indicando para o outro, acabou ficando nesse sucesso aí que tem sido tão falado, né? Sim, sim. O filme é muito lindo, né? Tá todo mundo falando, né? Pois é. Então, assim, para quem tá entrando aí, quem não assistiu o filme ainda, prepare-se que vai ter spoiler, né? Que nós vamos falar sobre a história, né? Ah, Mas assim, para quem não assistiu, então, O Milagre na Cela 7, ele é um filme turco, né? Que se passa na parte litorânea ali da Turquia, tem uma região que chama Mugla, não sei se eu acho que eu não sei pronunciar. É uma região bem bonita, né? Mostra bem na parte fotográfica do filme, assim. E na realidade o filme narra então a história do Mehmet, que é o protagonista, que tem uma deficiência intelectual aparentemente, né? Ele é um jovem aí de 30 anos, mas que na realidade tem um comportamento mais infantilizado, assim. É muito provavelmente um retardo, né? Antigamente se falava retardo, hoje em dia a gente não usa mais esse termo, a gente fala deficiência intelectual. E mostra então a história dele com a filha, e eles acabam indo brincar com algumas crianças. Ele, brincando com uma das meninas, ela se desequilibra e cai de umas rochas e acaba indo a óbito. Ele que encontra o corpo dela, então quando as pessoas chegam, ele tá com ela no colo, né? Uma cena bem emocionante, assim. E aí ele é considerado culpado pela morte da menina. Ele é condenado à morte, porque naquela época, então, o filme se passa mais ou menos em 1984. isso. E aí ele vai para a prisão, sofre todo tipo de violência possível, né? E aí vai dando desenrolar, então, da história, né? E a gente vai comentando ao longo da live. Você vai poder falar o Uma... final, Andréia? Pode, pode. Quem entrou na live, tá na chuva, é para se molhar, né? Vai ter spoiler aqui. O que você achou, assim, do filme? Qual momento te chamou mais atenção ou te emocionou mais, assim? O que você... Então, tava aqui, né? Na verdade, desde que você fez o convite, aliás, muito obrigada, né? O convite, eu digo, é só um pretexto, né, para a gente fazer uma troca, de estar aqui falando sobre algumas coisas bacanas. Mas, assim, o filme, como, assim, ó, eu fiquei pensando assim, qual é a cena, né? Se eu tivesse que escolher uma cena, porque, na verdade, é um todo, né? E a questão toda dos sentimentos, dos sentidos, né? A gente pode ir para vários ângulos, para tomar vários caminhos aqui, né, Andréia? Aham. Sim, ó, a questão da injustiça, né? Ela é muito gritante no filme o tempo todo, né? A gente não vê nem advogado no filme, a gente vê a questão toda do regime ali naquela época, a questão da sentença de morte, né? De que para uma pessoa que tem deficiência, que nem deveria estar ali. Então, isso primeiro chama muito atenção, que a gente quer acreditar que é diferente do mundo que a gente vive, mas não é. Então, de ver como aquelas pessoas lidam com aquilo tudo, né? Aquele contexto todo que está acontecendo.
E a outra coisa que me chama muita atenção, se eu fosse, a cena que me chama muita atenção, que eu até anotei aqui, é a comunicação, que assim, eu acho que isso depois eu vou poder falar, tem muito a ver com a minha abordagem, que trabalha muito com o corporal, né? Com a leitura corporal, não só com o conteúdo, é que ele fala muito através dos sentidos, né? Das expressões, das emoções. E tem uma cena que é a cena que eu digo que ele, quando ele não consegue dar conta das emoções, é quando ele tenta mentir para a filha. Para mim, acho que para mim é uma cena assim que ele tenta mentir de que e ele entra e ele está com muito medo de não ter quem cuide dela. E a filha percebe, né, papai, o que está acontecendo? E ele, a expressão vem muito no rosto, no não verbal dele, né? O sentir dele está muito à flor da pele. E ele não Uhum. consegue, ele não consegue dar conta daquela emoção. Então, assim, é uma cena para mim que marcou muito, de que, assim, ela desde pequenininha, ela foi acostumada com essa linguagem, né, com ele, do não verbal, a linguagem dos sentidos, vamos dizer assim, né? E como chama a atenção quando não é sincero, porque o natural dele é sempre muito espontâneo, né? Então, Ele não, quando ele tenta mentir, como isso escapa, né? ele não Não... conseguiu, sai, sai. Eu falo que, assim, na verdade, isso acontece com a gente também, né? Quando a Uhum. gente não sabe, não consegue, às vezes, dar conta de muita coisa, sai pelos poros, sai nas expressões. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher, claro, são várias, né? É covardia Uhum. escolher uma cena só. Enfim. É difícil, né? Quem tá assistindo aí, qual cena preferida vocês têm do filme? Vamos colocando aí pra gente, vamos conversar. Pra mim, eu acho que é a cena que ela escapa lá, que ela tá indo pra encontrar com ele na prisão. E aí ela escapa, né, pra poder procurar ele, porque ela começa a ouvir. E aí a filmagem é muito bonita, né? A mãozinha infantil passando no muro da prisão, onde a sensação que tem é que ela sente que ele tá ali, né? E essa coisa do estar perto, muito perto e ao mesmo tempo muito longe, com uma barreira tão grande, tão maior que ela, né? Tão difícil para uma criança poder dominar. Então, para mim, é uma das cenas mais bonitas, assim. E aí, claro que começa aquela brincadeira deles, né? Do lingo-lingo, lingo-lingo xixelé, né? Até uma curiosidade, eu fui ler sobre isso, assim, que na realidade não tem um significado, né? É uma brincadeirinha de conexão, assim, como se fosse tipo unidune, e aí a outra pessoa fala T, né? Uma sensação de conexão, uma brincadeirinha entre eles que eles já faziam antes, assim. Então essa cena para mim é bem marcante, assim, do desejo de encontrar e estar perto e ter uma barreira, assim, né? E Sim. também, se a gente trouxer para a nossa vida, né, isso acontece, né? Pessoas que às vezes estão muito próximas e às vezes parece que estão inacessíveis, né? Uhum. Tem alguém falando ali, André, acho que eu vi alguém falando do momento que você fez uma pergunta, né? Quais cenas preferidas? Deixa eu ver aqui. Esse Você aqui tem é o mais Thiago. experiência de mexer nesse negócio aí do que eu. Vamos ver. O Thiago, oi, Thiago. Afinal, quando encontra ele, assim, né? Tão desejado esse encontro do pai com a filha, da prisão também, que é essa que eu comentei. Tem cenas lindas mesmo, né? E assim, é exatamente como a Uma comentou, acho que é um filme que emociona, né? Ó, para mim também é da prisão. Emociona, eu acho, um conjunto de coisas. Então, assim, uma sequência de injustiça, a gente fica muito mobilizado, né, com Uhum. compaixão pelo Memo, né, que tá fragilizado e não tem ninguém por ele, digamos assim. Para a gente que trabalha com saúde mental, acho que mobiliza bastante, porque a gente tem pacientes com deficiência intelectual, a gente acompanha o drama das famílias, né? Como algumas coisas são complexas, assim, do ponto de vista emocional, para essas famílias. A questão do bullying, né? No começo mostra muito, então, Assim, as crianças na escola rindo do pai dela. Então, como é difícil quando a gente se dói pelo outro, né? Porque ela tem mais crítica que o pai. sim, Então, acho que tem vários momentos, assim, até lembrei agora da cena que a avó, ela pergunta para a avó o que, que tem de errado com o pai, né? E eu, a avó dá aquela explicação tão bonita, né, que o eu teu pai, anotei. você tem a mesma idade, né? Eu E aí, até anotei essa parte também, Andréia, na verdade, porque ela fala exatamente, né, que assim, que ele não é como os outros, ele não é como ninguém, ele é diferente, né? Então, essa mãe, né, a avó, na verdade, a avó, né, trata ele muito nesse lugar do é diferente. Não, e ela fala também isso muito para ele, né? Isso também é bem marcante, que é esse contexto em que ele foi criado, né?
de que ele não é melhor nem pior do que ninguém, ele é igual, e ela reforça isso muito nele, e ela possibilita também essa filha, essa neta, de ter esse olhar para ele, né? De que o pai dela é só diferente. Que ele pode ser ele, né? Ele pode ser ele. Então, assim, essa é uma coisa que eu também marquei aqui, que essa capacidade de aceitação muito grande que tem nessa família, né? Dessa avó, dessa filha, que passa para essa filha esse contexto, tipo, deixa os outros falarem e fica com o que tu tem, né? Que é essa coisa desse amor lindo que tem entre eles, que para ela também, o que o pai dá para ela tá ótimo. Com certeza, né? É mais que forte, né? A Ana tá comentando aqui, gostei muito com o amor que existe dentro dele e repassa, né, para as outras pessoas, para os demais prisioneiros. Então, como ele contamina com a bondade dele, digamos assim, né? Qual o problema dele mesmo? O diagnóstico do mesmo, provavelmente uma deficiência intelectual mesmo, né? Leve a moderado, assim. Antigamente se falava em retardo, hoje em dia a gente não usa esse termo porque ele é meio pejorativo, né? Sim, sim. Fezinha, esse filme foi uma grande lição de moral. Nunca chorei tanto em um filme. Me fez refletir sobre vários aspectos. O filme é de super sensibilidade, simplesmente amei. A Val tá colocando aqui também. Tem vários momentos interessantes, né? A gente falou agora da avó, a avó bem aquela matriarca, né? Matriarca turca forte, assim, resiliente. Então ela já perdeu a filha e ela tem que seguir cuidando da casa, cuidando de né? Perdeu a filha, não, perdeu a nora, né? Mas, assim, perdeu a nora, segue cuidando, então, de um filho que tem uma deficiência, que tem uma necessidade especial, e da neta, então, assim, e com a idade que ela já tem, né? E mesmo assim, ela dá atenção para a menina pede para ela ir com ela lá nas rochas, onde teria uma testemunha, ela vai, né? E aí ela acaba não encontrando, acha que talvez a menina está inventando, então tem todo esse drama infantil também, né? Que difícil para a Ova passar por tudo isso e ainda ter que provar que ela não está mentindo, ela não está criando na cabeça dela aquelas histórias, né? Pode falar. Achei que você estava lendo ali, mas é que assim, de vez em quando vem alguns flashes, né? Já que a gente está falando, porque para mim também uma coisa que eu marquei que é claro, assim, ó, olhar de psicólogo, né? A gente acaba olhando aquilo que me fugiu agora assim a questão de quando do julgamento de quando ele chega na prisão, né? De como que porque claro, eu faço sempre um paralelo com muita coisa que acontece e a gente escuta, né? Então assim, ele chegou lá, falaram algo dentro da prisão e aquilo passou a ser uma única verdade. E a partir daquilo eles agiram, né? Com toda aquela violência, com aquela toda justiça, sem ao menos ouvir ele, sem ao menos abrir uma possibilidade de olhar e ver, será que é isso mesmo, né? Então, de como que a gente também se depara muito aqui fora com isso, né? A gente escuta algo, compra as dores, acha que aquilo é uma verdade e fica cego, né? E ele deu chance de mostrar, mas muitas vezes poderia ter matado ele, né? Sim, até é interessante, assim, a dualidade, né? Porque, na realidade, ele vítima, né? O Memo vítima de muitas injustiças. E, na realidade, o que salva ele é que ele não é pacífico com relação à injustiça que está acontecendo. Na realidade, ele ouve uma briga no banheiro, ele percebe que um dos presos vai matar o outro e ele vai, né, em defesa, colocando a vida dele em risco. Ele toma uma facada nessa briga, né? Isso, no fim das contas, salva ele, porque, né, pela questão cultural da Turquia, então, é o que eles chamam de dívida de honra. Ele salvou a minha vida, então agora eu tenho que fazer o impossível para salvar a dele, né? E aí é onde o perigoso ali, né? Também é um nome complicado, Ascrozum, que é o chefe ali da cela, que ele começa então a proteger o Memo e a perceber que assim tem algo de muito genuíno, né? Muito puro ali, que ele não teria cometido um assassinato, algo assim como era o que tinham dito dele, né? Então, como é interessante essa questão, assim, né? E uma cena bonita também que eu lembrei agora de quando a Ova, quando daí os presos se mobilizam para levá-la para a prisão, e quando ela chega na cela, o Memo tá de lado, distraído, quietinho, e aí ela chega e olha, e ele faz uma expressão muito bonita, assim, que eu acho que ele tem dúvida se ele realmente está vendo ela, né? Quando a gente deseja muito uma coisa, de achar que ele tá ficando louco, porque ele tá enxergando de fato ela ali. Então, assim, como é bonita aquela cena também, né?
Sim, e Aqui tem os comentários. O filme é sim, lindo, alguém mostra falou algo ali. como os outros são tocados por ele. Achei linda a parte da conexão entre a ova e o senhor que ficava calado olhando a árvore na parede. Essa é uma cena linda, né? Quando ela vê a árvore, porque mostra todo aquele sentir onde ela foi criada. Ela foi criada muito acreditando nesse sentir dela, né? Então, muito puro. Então, ela consegue ver a árvore, vamos dizer assim, né? O que todo mundo via como um borrão, mas essa, na verdade, é a possibilidade que a relação dela com o pai dela possibilitou, né? Ela desenvolver bastante e essa espontaneidade. A criança tem isso, né? Já mais espontâneo. E eu até anotei quando alguém falou ali, né, de tocar as outras pessoas na cela, que eu acho que, porque assim, um dos grandes milagres, né, do filme, porque alguém pergunta assim, qual é o milagre do filme? Eu acho que tem alguns, mas um deles é essa eu não vou dizer tomada de consciência, mas é o momento em que, a partir de olhar para ele, aquelas pessoas que fizeram coisas, né, não muito legais, carregam toda uma culpa, poder parar e olhar para a sua história, eles reavaliam, eles, né, falam da doença que eles têm. Então, assim. Essa cena eu ia comentar contigo. Para mim é uma das cenas mais simbólicas, assim, que na pureza da criança ela pergunta qual a sua doença, né? Já que o Memo finge que ali é um hospital. E eles falam, né, dos seus crimes como doenças. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, que na realidade, então, ele não pertence àquele hospital porque ele não tem essa doença. E na realidade ele é o único doente ali, mas é o único que não tem essa doença da maldade, do ter, de fato, invadido o espaço do outro, prejudicado o outro, né? E como eles tentam explicar isso para uma criança, como é difícil explicar para uma criança por que alguém mata outra pessoa, né? E Porque na todo mundo tem realidade um porquê, né? irracionalmente falando, fica difícil a gente se justificar. Então, quando eles têm que colocar no verbal, fica ridículo, digamos assim, né? E isso me lembrou muito as questões nossas de consultório, né? Como é ridículo, de certa forma, quando a gente conta os nossos causos, assim, para o terapeuta e a gente se ouve, né? E aí a gente pode reavaliar, digamos, os nossos pecadinhos, crimes, defeitos e até mesmo os nossos hábitos, que às vezes a gente não se orgulha tanto, né? Não necessariamente são coisas ilícitas, mas às vezes coisas pequenas que a gente gostaria de mudar, né? É assim, a gente vai, conforme a gente fala, a gente escuta, né? Então a gente se dá conta. Então é um momento, eu acho, bem curativo no filme, assim, para para aquelas pessoas que estão ali, né? Assim, Sim. meu É até olhar, né? Devem ter pessoas com outros olhares, né? Com certeza. Deve ter muitas opiniões aqui, a gente não vai conseguir. Não sei se tem muita gente falando, está olhando aí? Tô olhando, Cris entrou. Obrigada, Cris. É claro que rende bastante a conversa, né? Alguém comentou ali, acho que foi a Tauana, comentou do senhor lá da árvore, né? Que é o Yusuf. O Yusuf, na realidade, chama atenção, e aí o pessoal começou a fazer umas teorias aí na internet, né? Na hora Ah, que eu é? estava assistindo, eu já fiz a teoria também comprei essa ideia, assim. Que eu achei interessante ali, que ele conta meio por cima a história, que ele teria, então, matado a filha, né? Parece também que foi Ah, um tá. assassinato por honra, assim. Ela teria escolhido alguém para casar que ele não aprovou, ou ela casou grávida, ele não deixa muito claro. E ele matou ela e enterrou embaixo de uma árvore, né? E é essa árvore que ele olha. E aí tem a coisa ali dele com a ova, rola uma coisa de reconhecimento, assim. Ela reconhece um lenço que ele tá, reconhece a árvore, como se ela conhecesse essa história. E aí tem o paralelo da história dela, que a gente não sabe o que aconteceu direito com a mãe dela, né? A mãe dela morreu, mas o Memo também não consegue contar muito bem como é que foi esse casamento que não teve festa. Então parece que foi uma coisa meio em off, só para preservar a honra de uma mulher, né? Seria bom para uma mulher que está grávida casar com alguém que tem uma deficiência intelectual só para dizer que casou e assim ela não ser vítima de um crime. Então a teoria seria essa, né? Que na realidade Nossa, foram longe. que o Yusuf seria o avô da Ova, né? E Uau! aí no final, então, ele acaba assumindo a forca ali, né? No lugar do Memo, porque ele pensa que ele estaria devolvendo o pai, já que ele tirou a mãe dela, né? Então, isso não deixa Assim, claro no filme, é uma viagem de na quem assiste, né? verdade, de alguma forma fez sentido para ele, né? Ele se colocar nesse lugar, ele encontrou um sentido,
vamos dizer assim, não encontrou um sentido para o que ele já queria, né? Que ele dizia que ele queria morrer, só que dessa vez ele encontrou um sentido nobre, acho que a gente pode dizer assim, né? E na hora que ele encontra esse sentido nobre, ele é como se ele tivesse se permitindo perdão, né? Naquele momento. Então, ele se sacrifica por uma causa maior, né? Desse pai com essa filha, que é uma É, relação que salta aos olhos, né? A relação dos dois. com Então, certeza. E até isso mesmo, né? Vamos supor que ele não fosse de fato o avô, mas ele poderia ser. Ele tem idade para ser, ela poderia ser a neta dele. Então, acho que se colocar nesse lugar ajudou ele a fazer as pazes com a história dele, né? isso, E isso. aí, então, eu consegui dar um fim nobre para a vida dele, já que o suicídio para ele seria uma covardia. Então, ele não cometia suicídio, também não vivia, passava os dias sentado ali, né? Enfim, tem esses dramas internos de O cada filme um tem, dos. tem muitos dramas. Na realidade, eu tava vendo que a dramaturgia turca, ela é muito drama pelo drama, né? Não tem aquela coisa americana de final feliz, né? E daí, ainda quando a gente já acha que a gente não consegue mais lidar com a injustiça, com a tristeza e com o drama do filme, vai e morre a avó. Aquela Sim, hora é pra acabar, né? Quando morre para a avó, eu acabar com a fico, gente. não, a senhora não podia ter morrido agora, avó. Tá? Quando você fala, a gente estava falando ali dos dramas, né? Eu estou assim tentando, porque eu fiz uma organização mental aqui, da questão toda também da mobilização da raiva, né? Do militar lá. Então, como é forte também, invisível, e ver como a raiva cega, né? A coisa da vingança, que vai, né? Assim, para tudo que ele fez, executou, dele não querer escutar, não querer ver, não querer saber, para ele aquilo ali justificava, né, tirar a vida mesmo que em algum nível ele abriu uma possibilidade para, né, o cara dizer que o cara era inocente, o mesmo era inocente, ele não queria ver, porque era a única forma que ele achou que iria se vingar da morte da filha, a forma que ele jogou no mundo a dor, né, vamos dizer, da perda da filha. Dele Essa projetar, necessidade né? essa necessidade de encontrar um culpado, né? Então, de como ele foi nisso até o fim. Então, isso também isso assusta. Isso E na assusta, né? realidade, eu acho que essa questão da agressividade ali do militar, né, tem muito a ver também com essa parte deles lá, do quanto era forte mesmo essa coisa da pena de morte e tudo mais. Mas, assim, na realidade, a culpa, porque no início mostra que a esposa pediu que ele cuidasse da filha e ele não estava vigiando a filha. E aí é onde acontece o acidente. Então, assim, já tinha uma culpa, não conseguiu lidar com ela, né? E aí precisa projetar a raiva em outra pessoa. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, né, e para ti também, Oma, quantas vezes a gente já viu essa história, né? Alguém que está ferido e precisa ferir para poder botar para fora de alguma forma o mal-estar que está sentindo, né? Como é comum. A vingança vem muito desse lugar, né? Eu não sei, alguém respondeu alguma coisa aí? Não. Não, ainda não. Mas, assim, no momento que você está ali levando isso a cabo, é cego. É bem, não é uma coisa fácil, né, para a pessoa se dar conta, porque ali a raiva está ali muito aflorada, então cegou. Ali E alguém também falou, e ali é, foi a todo custo. exatamente aí quando aparece a testemunha, a gente pensa, agora vão arrumar, Agora vai resolver. agora vai. Daí não, aí ele vai e mata a testemunha. E aí eu fiquei pensando também sobre isso, né? Porque aí até então o Memo já tinha apanhado muito, já estava preso há muito tempo. Como que se desfaz uma injustiça dessa, né? Aí sim tem que ter muita coragem para admitir que acusou injustamente, para defender, para do ponto de vista social, o que seria um militar admitir que estava errado, que prendeu alguém injustamente. Então, assim, como a parte Bateu, daquela né? da corda estourar para o lado mais fraco também pesou muito ali no filme, né? Sim, sim. Mas era bem assim, ó, de novo, quando a gente olha tudo isso, né, a gente tem que olhar o contexto, né, que é assim, aonde tudo isso, quando todo o filme ocorre, né, aquele universo, né, na Turquia, né, todo o regime, tudo esse era o permitido, né, era o natural, vamos dizer assim, né? Então, mesmo que as pessoas questionassem e questionaram,
né? Uhum. A mobilização foi tão grande que eles conseguiram questionar. Mas é muito difícil questionar nesse lugar, né? Porque não tem espaço para o questionamento. É aquilo e pronto, cala a boca e aceita, né? Sim, senhor, né? A gente vê isso bem forte, mas assim, eles conseguiram ir o que brotou de dentro deles foi tão grande que eles peitaram todo o sistema, né? E aí vem essa coisa da empatia mesmo, eu acho que com o próprio diretor, com aquele, eu esqueci o nome do rapaz que foi quem ajudou na fuga, que é o militar, né? Que fez, esqueci, não lembro agora o nome dele. Sim, também não lembro Mas os nomes do que é turco, que né? quem estava todo durão no início, mas algo tocou, né? E quando algo nos toca nesse nível, né? E aí você consegue essa empatia, se colocar nesse lugar e consegue perceber que a injustiça é muito grande e aí ver toda aquela espontaneidade, aquela ingenuidade que o Nemo tem que cativou muita gente, né? Aí acabou. Uhum. Eles foram além do sistema e tiveram a possibilidade de burlar, né? Vamos dizer assim. E até eu queria também comentar que eu achei interessante, assim, né? Que na realidade, assim, a Ova, então, ela tem a avó, que ocupa o lugar materno, aí Uhum. ela perde a avó, aí surge a professora, que daí também, de novo, ocupa um lugar materno, né? De cuidado com ela e de brigar pelos direitos dela e pela história dela. Então, assim, como isso também a gente vê nas histórias dos pacientes, né? É a mãe que não é mãe, mas foi a que criou, o Uhum. pai que não é pai, mas que foi quem ajudou. A professora apela também para o diretor da prisão, ela fala assim para ele, né? Você não tem nada, você é um homem bom e você não tem nada a perder, né? Deixa, né? Investe nisso. E aí ela conquista esse lado bom dele, que na realidade estava tomado já pela parte burocrática e pouco, enfim, pouco reflexiva, digamos, do sistema, né? O que que é o sistema? Então, como é Uhum. difícil quando a gente está dentro de um sistema em que a gente não sabe quais são as regras que tem ali, né? Como são importantes essas figuras substitutivas mesmo, né? Que os laços, eles não são só sanguíneos, né? Sim, sim. E eu vi ouvindo você falar, né? Porque aí, assim, acho que também dando continuidade ao que eu estava falando, vem muito essa coisa. Em algum momento, alguém ocupa esse lugar, porque assim, a coisa do normal, né? Da normativa, de que é assim e pronto. E a gente vive isso hoje, né? Também essas grandes mudanças todas, né? Ao longo de toda a história, de olhar e dizer assim, tá, mas por que tem que ser assim? Por que agora eu não posso questionar, né? Que assim, esse questionamento que um dia o que era normal não é mais, né? E, em algum momento alguém, infelizmente, alguém acaba pagando um pato caro, mas alguém precisa olhar para esse lugar que isso não está legal, isso não está fazendo bem, isso tá machucando, isso não está sendo justo, né? Só que muitas vezes as pessoas se calam com medo, né? Que é desse lugar que tá E aí, na por isso que verdade, Uhum. tá aí o Por tempo isso que os todo. processos também são longos, assim, né? Na realidade, o filme ele se passa em 1984 e que tiraram, né? Não existiu mais a pena de morte na Turquia, foi 2004. Então foram mais 20 anos nessa sofrência aí desses casos, né? E quantos memos será que não existiram, né? Nossa, É, muitos. claro, com as suas variadas apresentações, né? De diferentes formas, mas com certeza algumas injustiças devem ter acontecido sem direito de defesa, né? Então, acho que isso angustia muita gente, imaginar que não tenha quem recorrer, né? Ou Sim, não ter os recursos para isso, né? a famosa palavra muito trazida em consultório, né? Para você também é o sentimento de impotência. Né? Que é um sentimento que mobiliza muitas pessoas, né? Quando eu me sinto impotente e às vezes o sistema está mais forte que eu, né? Enfim, e inclusive em questões de quando a gente fala de vida, de morte, né? A morte, quando chega, ninguém gosta de falar dela, mas ela é um sentimento que traz muito essa impotência, né? Porque realmente quando Uhum. ela chega perto da gente, não tem muito o que fazer. Então, ali no filme, essa impotência ali, ela é muito visível. Porque é um sistema muito mais forte do que... Quer dizer, não tem, mas fizeram, né? Sim, sim, é. Enfim, um filme bem rico, né? Gente, quem tá assistindo aí, alguém quer comentar alguma cena? Quer Quem perguntar? concorda, quem concorda com a teoria que o Yusuf é vô da ova? Quem fez mais teorias aí?
Ficou todo mundo pedindo o número 2 do filme para saber se ele é mesmo ou não o vô, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que vale são as reflexões, né? Oma, eu queria que tu comentasse um pouquinho. Eu tenho trazido os colegas aí de diversas abordagens para que as pessoas possam entender um pouquinho como que cada abordagem da psicologia vê o indivíduo e vai trabalhar as suas questões em consultório, assim. Se tu puder falar um pouquinho da Gestalt terapia. Tá. Então, assim, só para dar eu digo assim, um parênteses, né? É desafiante falar tão pouquinho tempo, né, sobre uma coisa tão grande, mas sempre quando a gente fala assim eu não sei quem é que está aí, não é, né? O teu público, tudo, deve ter paciente, tudo. A gente fala assim, abordagem, né? Então, as pessoas olham com essa cara, tipo, né? Abordagem, o que é Tipo, isso, como assim? né? Não é tudo psicólogo, né? Sim, sim, somos todos psicólogos, mas eu costumo dizer que a abordagem é o óculos através do qual a gente olha, né? É a visão de homem que cada um tem e segue, e isso vai determinar a forma como eu vou interagir no consultório, a forma como eu vou intervir com o paciente, a forma como eu vou acolher o paciente, isso tudo está por trás de uma teoria e dessa abordagem. O óculos, como eu olho aquela questão, né? Então, por isso que às vezes as pessoas escutam, TCC, tem psicanálise, tem assim, o que muda? Muda tudo. Embora todos podem ajudar, né? Mas eu costumo dizer que não tem melhor nem pior, mas tem assim, aonde dá eco para você, porque como a forma que trabalha é muito diferente, cada um tem as suas preferências e só vai saber ali ao vivo e a cores, ou às vezes pesquisando, lendo um pouco, dá para a gente ter uma noção assim do que atrai mais, né? E quando a gente fala da Gestalt terapia, né? Vou tentar dar um resumão, difícil. Ela tem uma visão de um homem de totalidade, né? Que no sentido que assim a gente quando olha para um indivíduo, para um cliente, a gente olha ele inserido, a gente usa até um termo que chama-se campo, mas assim ele está inserido naquele meio que ele vive. Então, a gente não pode olhar para ele sem olhar para as relações que ele estabelece, a família, o contexto social, religioso, né? E como ele se relaciona com o mundo e o mundo se relaciona com ele. Então, acho que esse é a primeira coisa da gente olhar essa perspectiva integrada. Eu não olho só o sintoma ou aquela pessoa ali dentro do consultório. Eu estou sempre buscando, através de perguntas e dessa interação no consultório, olhar esse todo, né? Como é que essa pessoa se relaciona, como é que está a vida dela, que contexto, né, essa história chega, né, no consultório. E eu digo assim, a Gestalt também, Gestalt terapia, ela também, a gente costuma dizer que ela é uma abordagem existencial, né? Aí as pessoas falam, tá, como assim, né? Enfim, ela que propõe uma reflexão sobre a existência. Eu sempre uso uma frase que é a do Sartre, né? Que eu acho que ela fala muito de como a gente trabalha, que não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram de você. O que isso interfere? Interfere que assim, o paciente é muito empoderado, né, de que ele tem as escolhas, de que ele aos poucos vai se apossando e ele pode sempre, ele precisa sempre se responsabilizar pelas suas escolhas, que tem sempre uma forma e outra. E isso é todo o processo da psicoterapia, né? Não Ele é é uma bem coisa fácil. participativo, assim, do processo, né? Que acho que algumas pessoas têm a ideia também que, assim, elas vão falar e aí o psicólogo vai devolver pronto uma dica, né? Para resolver os problemas. Tem uma dica, né? Eu acho engraçado. Então, assim, a reflexão vai partir por parte do paciente, né? Do paciente. Conduzida e facilitada pelo profissional, né? Eu digo assim... Tá, desculpa. Não, imagina, pode falar. Eu falo assim, as perguntas, né, assim, dentro da Gestalt terapia, ela eu digo que é a chave de todo o processo, porque eu vou fazer perguntas para você poder olhar e as respostas, eu não tenho as respostas, eu nunca terei, né? Mas quando essa seta vira para cá e eu tenho que olhar, né, assim, no primeiro momento, muitos pacientes ficam assim, tá, mas
Tipo assim, não dá para me dar uma pista, né? Não dá para você me dizer o que, que eu tenho que fazer, porque assim, isso não, assim, na visão que a gente trabalha, que eu trabalho, não funciona, porque a resposta ela é um leque, Uhum. né? Então, É, pensando desculpa. nas modernidades, uma coisa que eu penso assim, que para mim uma analogia que eu acho boa é pensando assim que o terapeuta ele tem o GPS, né? Então ele vai guiar, vira à direita, vira à esquerda, vamos em frente, anda mais um pouco. Mas na realidade o terapeuta nunca teve nesse destino. Quem sabe o lugar, quem vai saber se chegou, é o paciente que já teve lá. Né? Então, eu costumo dizer mais ou menos nesse sentido. Então, a gente vai guiar pelo caminho, mas na realidade a gente não sabe se está certo o caminho, nem se chegou. Quem vai saber é o paciente quando ele olhar. Era isso? Era aqui que você queria chegar? Era esse o É, destino ou nós vamos alterar a rota? e eu Porque não até sei o se GPS altera a rota, né? é assim, Então, às vezes acontece, né? Começou querendo ir num lugar e chegou em porque outro e gostou, né? sim, porque assim, quando eu falo das perguntas, né? Porque aí vem as palavras bonitas, mas assim, a gente trabalha muito através do método fenomenológico, que é, o que é isso, né? Na verdade, a descrição, ao invés da interpretação. Então, quando eu tenho que descrever, e eu me dou conta, né? Então, assim, por isso que eu falo que assim, na Gestalt, né, terapia, a gente trabalha muito com a observação, não do conteúdo, mas o como essa pessoa está comunicando. E muitas vezes eu sinalizo, não é que eu interprete ou eu digo o que eu acho, mas eu sinalizo e falo, você consegue se dar conta quando você está comunicando isso, está acontecendo algo com a sua perna? E às vezes aquele se dar conta traz uma reflexão, traz uma percepção, traz uma associação, e assim essa resposta vai surgindo, mas é dele, né? E de novo, assim, o tempo todo a seta apontada para aquela pessoa. E como as perguntas, eu digo assim, mas qualquer um pode fazer perguntas? Pode, mas eu garanto que muitas das perguntas dentro de um set terapêutico, ninguém nunca usou fazer para você e você jamais vai fazer. Como é que você vai encontrar uma resposta se a pergunta não chega? Né? Uhum. Uma pergunta, são perguntas que as pessoas falam assim, nossa, mas de onde você tirou isso? Eu tenho uma pergunta, assim, eu não tenho a resposta. E não quer Uhum. dizer que tenha que ter uma resposta, mas a pergunta leva a muitas reflexões, né? E aí eu Sim, puxo também até assim. mesmo essa reflexão de por que será que eu estou me perguntando isso, né? Eu Uhum. converso também bastante com os pacientes nesse sentido, assim, paciente que está pensando muito em pedir demissão, está pensando muito em terminar um casamento, está pensando muito em começar um curso. Eu sempre chamo atenção nesse sentido, né? Se vai começar ou não, se vai divorciar ou não, é outros 500. Mas assim, por que será, né, que está te incomodando tanto esse assunto agora? Porque eu acho que aí é que vai suscitar a busca pela resposta, né? É verdade. Às vezes o paciente fica, não é mesmo, né? O que será que está acontecendo? Assim, pois é. E aí eu acho que o paciente fica com essa pergunta, mas isso vai alimentando a busca pela resposta, né? Não sei se fica claro, a gente fala, parece tão distante, mas Porque aqui, teria assim, às tantos vezes fica. exemplos, né? Eu fico tentando destrinchar, porque, assim, para o público mais leigo, é um papo meio, né? Mas eu também, agora eu ouvi você falar, né? Porque a gente usa muito o para quê, né, na Gestalt, né? O para que isso? Para que você está falando isso, né? O para que e o como, que a gente brinca, mas me veio aqui assim a coisa de o que essa congruência entre o que eu sinto, o que eu penso e como eu coloco isso tudo no mundo, né? Quando a gente tem essa coerência, a vida vai fluindo, mas geralmente não é o que acontece. E esse sentir é o primeiro passo, né? Porque a gente vive num mundo muito do pensar. Então, por isso, assim, eu sou suspeita, que eu sou apaixonada pela Gestalt terapia. Eu amo essa questão de trabalhar muito com esse corpo, né? Com esses sentidos, com essa percepção que está tão adormecida, que passa tão batida. Porque antes de eu pensar, eu senti. Isso né? É fisiológico, vamos dizer assim. Então, eu sinto. Mas esse Gente, sentir. isso que a Oma está comentando, eu acho que é bem rico, assim, todos nós podemos usar, porque quantas vezes a gente não teve uma sensação que a gente não sabe por que que veio, né? Ai, me senti triste do nada, ai, eu tive uma crise de ansiedade do nada. Então, eu também tenho sinalizado muito para os pacientes, sempre encaminho para terapia, cada um vai escolher a abordagem do terapeuta, né? Eu oriento, conheço de todas as áreas, vou indicando conforme, né, o desejo e a vontade do paciente. Mas, assim, de poder esclarecer um pouco isso, né? Porque não é do nada. Algo tá acontecendo.
ou do ponto de vista realmente externo no mundo, nas relações dessa pessoa, ou no ponto de vista interno, né? O que que te mobilizou essa história, esse filme? Então, esse filme eu acho que teve muito isso, né? Das pessoas falarem que choraram muito. Então, assim, por que chorou muito? Que eu acho que a gente tem que se perguntar, né? Esses dias, em conversa com uma outra paciente, falando de um outro filme, ela me contou que ela chorou muito, e a gente entrou nesse aspecto, assim, mas por que que você acha? De cara ela já conseguiu perceber, né? Não, porque eu me identifiquei total, né? Sou eu a menina do filme. Então, assim, como a gente se identifica com os personagens, e a gente pode pensar sobre isso, né? A gente chora mais porque a gente se identificou com o lado abandonado da Ova, né? Com o lado negligenciado do Memo, com as deficiências do Memo, a gente se sente deficiente no meio em que a gente está inserido e a gente se sente deslocado no meio em que a gente está inserido. O que que chamou mais atenção? Então, acho que os filmes, né, a arte, ela sempre vai alimentar as reflexões nesse sentido, né? E da mesma forma, o processo terapêutico, né? Porque às vezes as pessoas também falam, eu vou falar o quê na sessão? Não está acontecendo nada na minha vida, não aconteceu nenhuma novidade. Agora, a desculpa dos pacientes é que está em quarentena. Está em quarentena, eu nem saí de casa, não tenho nada para falar. O que está rendendo as sessões está sendo assim. Mas o que está acontecendo na cachola, é grande. O que está bem gerando nessa. esse sintoma. Então, assim, e quanto é difícil integrar, né, o que a gente pensa com o que a gente sente com aquilo que a gente demonstra. Muitas pessoas só sentem e não demonstram, muitas pessoas só pensam e não conseguem sentir. Então, como é difícil a gente alinhar aí os instrumentos para tocar uma orquestra inteira, né? Sim, e é bem isso, assim, via corpo, né? E assim, a gente fala aqui, parece que é uma coisa simples, não é? Porque é uma coisa que está esquecida de muito tempo. Então, simplesmente, eu me dar conta que quando eu falo de um assunto, eu faço isso, às vezes demora algumas sessões, né? Mas assim, o tempo todo na sessão, no caso, sempre frisar que não é todo mundo que trabalha assim, mas assim, Sim. às vezes o conteúdo está rolando e o conteúdo ele é importante, né? Fala da história, mas às vezes tem algo acontecendo no corpo gigantesco, né? Que a pessoa nunca se deu conta e aquilo fala muito mais do que todo aquele conteúdo, né? Porque se eu não me dou conta do que está acontecendo no meu corpo, do que eu sinto, eu também não consigo dar conta do que eu preciso, né? De como nutrir esse corpo, de como nutrir as minhas necessidades. Então, assim, eu não sei se eu consegui falar um pouco, né? A Gestalt, ela trabalha muito nessa linha, ela também é uma abordagem muito assim, ó, nessa interação, né? É muito próxima, né? Eu trabalho muito ali nessa disponibilidade, porque a gente não trabalha com nada pronto, né? Porque a gente parte do princípio de que o paciente, o cliente, ele é o senhor ali da terapia, ele que vai dar o norte. E mesmo que ele não tenha nada para falar, algo acontece, porque o corpo sempre tem algo para falar. Não, e a gente tem Então, coisas antigas e mal resolvidas, né? Então, por mais que a gente às vezes ache que não, né? É interessante. Essa questão do corpo me lembrou também que a gente falou já aqui no Instagram, mas da série do Freud, tem também, né, uma cena do policial lá, que ele tem uma contração carpal, né? Ele faz uma síndrome conversiva parcial, sempre que ele fala de um determinado assunto, porque ele lembra da cena da morte do filho. E aí também ele não sabe o que está acontecendo com a mão dele. A mão dele estragou, né? Vou no médico e minha mão tá estragada, faz alguma coisa. eu acho que eu E daí, na realidade, o Freud começa a perceber, e conforme ele vai trabalhando o conteúdo da morte, do luto mal resolvido do filho, ele vai melhorando da contratura da mão, né? Então, assim, às vezes é bem óbvio, como essa situação da mão, né? É visível, e às vezes são coisas sutis, né? Um rubor facial, né? Um paciente que fica vermelho com alguns temas, um tremor que vem só de vez em quando, um não para quieto, né? Uma sessão que o paciente não consegue, aquele assunto não deixa ele relaxar na poltrona, né? Então, para tudo isso, o profissional, né, o terapeuta bem capacitado, independente da abordagem, ele vai estar bem atento e vai poder ir sinalizando e ajudando o paciente a perceber essas questões, né? Então, assim, eu não sei se eu fui conseguir, né? Eu acho sempre difícil em tão poucos minutos eu conseguir Não, falar mas foi ótimo. dessa visão, porque eu acho que assim, na hora que você chega no set terapêutico, né, por exemplo, o como você se sente, que eu digo que é química, né?
É química. E assim, ó, não é só a gestalt terapia. Existem gestalt terapeutas e às vezes você tem química, às vezes não tem. Às vezes você se sente confortável, não é que seja bom, que seja ruim. E eu acho que tem que a pessoa, ela é aí é que tá. Confiar nesse sentir, né? O que que dá liga para mim? O que que faz sentido para mim, né? E a gente sabe, em algum nível, a gente sabe quando está confortável ou não. Então, porque a forma de trabalhar é diferente. Ah, Claro, com certeza. a forma de interagir, a forma de perguntar, a forma de interromper. Mas é Uhum. isso, assim, essa visão, essa é uma visão muito de livre-arbítrio, né, de empoderamento. A Gestalt trabalha muito com... Agora, eu gosto sempre de fazer um parêntese, que a Gestalt, a Sayonara entrou ali, tá dando um tchauzinho. E sai. Oi. É, me perdi, tá vendo? Oi? Você ia fazer um parêntese sobre a Gestalt? Me perdi. Ah, Ok, acontece. vai. Também, né? A gente Deixa eu falou do lembrar. filme, falou da Gestalt, falou do terapia, do Freud, fizemos uma mistureba aqui, mas acho que tá sendo bem legal o papo, mas vamos marcar outras vezes, né? Super. Agora já tá dando nosso horário aí, senão o Insta nos corta, mas eu Ah, achei que foi é? bem legal poder conversar Eu? com você sobre esse filme. Acho que, né, quando tiver outros temas interessantes aí, a gente pode voltar a fazer essa dupla. E é isso, né? A terapia também são duplas, assim, sempre também falo para os pacientes, tem que ir experimentar, ver se você se adaptou ao jeito, ao funcionamento da sessão e ao terapeuta, né? Se você se sentiu confortável, eu brinco que tem que rolar, né? Rolou, É, né? Que é isso, assim, você se sentiu tranquilo, apesar de estar falando das suas angústias, você se sentiu confortável, confiante com aquela pessoa, né? E as coisas vão acontecendo e aos pouquinhos a gente vai podendo desvendar o que mais acontece aí do ponto de vista emocional com os nossos pacientes, né? eu vou aproveitar, já que está fechando, né? Mas, Uhum. assim, agradecer o convite de novo, né? E assim, fazer um elogio no sentido que eu acho muito bacana essa sua abertura, né? Para os psicólogos, essa troca muito rica, que nem todo mundo tem, enfim, mas que como isso, né? Nós temos uma parceria também com alguns pacientes, você tem com outros, eu também com outros, mas como isso é rico para os clientes, né? Da gente estar sempre se alinhando, se atualizando, trocando e pensando junto, às vezes, né? A gente troca algumas informações e como que o cliente ganha com isso e a gente também como profissional, né? Eu cresço muito com essa porta que você abre, né? Então eu quero agradecer e parabenizar e assim espero que muitas outras parcerias sejam possíveis, porque é o bom para todo mundo, na minha Ah, opinião. com certeza, também acho uma brigada, né? Mas também acho, para mim também é bem importante. Acho que a gente vai conseguindo. E sempre que a gente, né, conversa e entende um pouco do conhecimento do outro, a gente vai aumentando o nosso repertório, né, para ajudar os pacientes. Então, eu acredito bastante em trabalho multidisciplinar. Meus pacientes que entraram aí ou que já estão aí sabem que eu sempre falo que o remédio para sintoma é uma parte, né? Essa parte tá ok às vezes, mas se a gente não for lidar com os conflitos, os nossos hábitos, pensamentos, a gente vai ficar usando remédio e enxugando gelo, né? E Então a esse gente tem. sintoma é esse convite, né, Andréia? Esse sintoma é só um convite para olhar para ele. É uma oportunidade, né? Eu sempre falo, o corpo fala, o problema é que a gente tampa o ouvidinho, aí ele grita, né? Nem sempre ele é fofo quando ele fala. Adorei. Então, mas faz parte, né? Também os pacientes, cada um vai tendo seu tempo para cair a ficha de quanto precisa olhar para dentro e a quarentena está permitindo isso, né? Já olharam tudo que tinha no Netflix, agora já estão zerando o Netflix, vão ter que olhar para dentro de si, às vezes podem se surpreender com paisagens, né? Ou com coisas ainda que precisam, né, ser colocadas em ordem. Querida, te agradeço muito, um super beijo, boa semana. Para quem entrou aí, está nos assistindo, obrigada. Se tiverem dúvidas, comentários, depois podem escrever aí, vai ficar salva a live aqui no Stories. Fica E depois eu 24 vou. horas, né, do teu. Isso, e depois eu vou postar também no canal do YouTube, tá bom? Andréia Tecnológica. Ah, tô que tô, impossível. Então tá, gente, um abraço, até. Boa noite para Tchau, todos. obrigada, obrigada Tchau, a você. obrigada a você.